Boa noite, bem-vindos à nossa live de quinta-feira, onde a gente sempre traz algum assunto, algum tema, para que você, líder cristão, conselheiro cristão, pessoa que quer se equipar e poder auxiliar o corpo de Cristo, tratando de raízes espirituais, tá aqui para vocês saberem. E hoje um tópico incrível que a gente vai estar falando é sobre o papel do psicólogo e a diferença desse papel do conselheiro cristão. Às vezes a gente tem algumas dúvidas, a gente não compreende o que fica com o que cada um pode fazer. E não é só uma questão de poder ou não, né? Tem a ver com tantas questões éticas e também com algumas questões que somente nós, os filhos de Deus, né, podemos trabalhar, questões espirituais realmente. O Marcelo vai estar entrando aqui comigo e uma expectativa daquilo que a gente vai estar conversando e do seu coração ser ministrado nessa noite. Então, vamos estar conversando da melhor da nossa habilidade, né? E falar um pouquinho sobre esse tema, sobre esse tópico e poder discutir um pouco. Ei, bem-vindos! Marcelo já vai me chamar aqui, um convite. Isso! Conectando. Boa noite. Oi, tudo? Tudo. Vamos falar então? Vamos, né? O que nos resta? Vamos conversar, vamos falar. Vamos tocar ficha? O papel do conselheiro cristão, quais as diferenças, né? Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho, porque a gente tem, amor, conversado com as pessoas que têm aqui estado nesse perfil, onde a gente tem, nosso coração tem sido de levantar agentes de restauração, né? Uhum. E quando a gente fala de agentes de restauração, restauração está muito ligado ao homem espiritual. Exatamente, o homem interior. Exato. Porque aí a gente já volta naquele assunto que a gente discute tanto, né? E que eu amo. Se tu puder explicar um pouquinho para a nossa audiência, que na verdade nós somos espírito, né? Temos uma alma e habitamos num corpo. Eu não me canso de falar sobre isso, Jaque. A grande verdade é que existem níveis de salvação, né? A palavra ela deixa muito clara para nós que nós nos encontramos numa caminhada tanto de santificação quanto de salvação. O apóstolo Paulo fala, né? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Isso só nos revela que estamos, enquanto vivos nesse mundo, estamos numa jornada de santificação e de salvação. Então, às vezes fica um pouco confuso. Como é que funciona isso? A gente precisa entender que todo ser humano é um ser trino, né? Porque ele é constituído por um corpo, uma alma e um espírito. E, de novo, na perspectiva de Deus, ele trabalha do espírito para ministrar uma alma, trazendo a santificação, trazendo a salvação, de maneira a resplandecer ao nível natural, ou seja, no corpo, né? No físico. Então, quando a gente fala que a pessoa recebeu salvação, normalmente a gente tem esse entendimento muito claro, né? Que é receber as boas novas de Cristo. Ele veio para pregar as boas novas aos pobres e nós entendemos então a nossa condição humana, recebemos por fé a apropriação do sacrifício de Cristo e aí a gente entende que fomos transferidos do reino das trevas para o reino do Filho de Deus, aonde o nosso espírito já se encontra assentado em regiões celestiais, em posição de governo junto com Cristo, né? Verdade. Então, essa perspectiva nós já fomos salvos. E na perspectiva de Deus, quando ele olha para nós, ele olha por intermédio da cruz. Ele consegue enxergar a obra original, o projeto que ele designou, o projeto que ele sonhou no coração dele para cada pessoa. Mas na alma é um processo diferente. A gente vai trilhando uma jornada de vida onde coisas vão acontecendo para nós que vão apontando que existe níveis superiores de santificação, portanto de salvação. A grande verdade é que a cruz é uma porta de acesso, né? É uma mensagem maravilhosa. Ela é incrível, tu entender a perspectiva de Deus quando ele olha para uma pessoa e enxergar aquela pessoa completa quando nele, por intermédio da cruz. Uau! Agora, a nossa jornada de vida, ela só aponta que a gente pode aplicar em áreas específicas na nossa vida
aquilo que Cristo conquistou na cruz para nós. Então a cruz é a porta de acesso para que a gente comece a viver uma vida junto com Deus, de maneira a encontrar num relacionamento com Ele, sendo guiados pelo Espírito Santo, que é o Consolador e que também é o responsável por nos aconselhar, por nos guiar em todo o caminho de verdade, toda a justiça. Ele que nos convence, Jaque, da necessidade de sermos santificados, de haver uma mudança, uma transformação. E ele que promove esse desejo em nós. E é ele também que manifesta, ele também que promove a restauração. E quando a gente fala de restauração, a gente precisa entender o seguinte: o que está sendo restaurado? A vida que está sendo restaurada, ela está sendo restaurada ao ponto de ela poder entrar em concordância com aquilo que Deus já determinou. Então o espírito está completo quando no Senhor. Agora a alma, ela está passando por um processo de poder crescer, amadurecer e refletir essa realidade que já aconteceu em um nível espiritual. Falei demais? Bastante, mas sempre é bom, né? Na verdade, nós somos espírito, alma e corpo. E eu acho que esse entendimento, Marcelo, é necessário para a gente poder entender o que cada parte faz, né? Hoje, quando a gente fala muito do conselheiro cristão, eu gostaria que a gente pudesse definir um pouquinho, né? O que é, na verdade, um psicólogo. E aqui a gente pode fazer um disclaimer, né, amor? Nosso objetivo é de ser muito simples na nossa conversa. Exatamente. Né? E que todos os psicólogos ou profissionais da saúde que nos escutem possam entender isso, né? Que o nosso momento, a nossa vontade de falar sobre isso, qual é o papel do psicólogo, do conselheiro, é para que a gente possa muito mais equipar a comunidade cristã para ela saber exatamente a função de cada um deles. E quando a gente fala nisso, daqui a pouco vale a pena falar um pouquinho sobre qual é o papel, né? Um psicólogo, quando ele se forma, o foco dele, né? Qual é a ciência que ele está estudando. E uma das coisas, um adendo aqui, que eu amo, das pessoas que a gente admira muito, né, Marcelo, que tem nos mentorado ao longo dos anos na área de libertação, é a Kathy Tolson, é a Sumir, até mesmo a Betsy Kilstra, o Mike Green, pessoas todas que também se formaram, né, e que compreendem cientificamente como funciona o comportamento humano, né? E todas as suas engrenagens, como é que funcionam os sentimentos, as emoções, as patologias, como é que tudo isso se desenvolve no ramo da alma, né? No ramo das emoções. E compreender um pouquinho mais qual é o papel, né? Então, do conselheiro cristão. Porque eu acho que essa diferença se faz necessária para compreender, né? Se a gente pudesse simplificar, então, assim, palavras bem simples, né? Tentando não ter obstinação aqui de dizer o que é psicologia ou qual é o papel do psicólogo. Mas uma maneira muito simples. A psicologia é a ciência que estuda os comportamentos humanos, né? Estuda as suas causas, tudo aquilo que influencia um padrão de comportamento humano, de maneira a vir tratar com esses padrões, né? Então uma maneira muito simplificada, né? Então ela vai trabalhar com uma série de métodos e sistemas de maneira a estudar aquilo que tem influenciado uma pessoa a ter um certo tipo de comportamento, um certo tipo de psicose, algum problema, alguma situação mental. Esse é o propósito, de maneira muito simplificada, de novo, né? Enquanto o papel do conselheiro cristão tem muitas veias, né, já que a grande verdade é que tem muitos ministérios que trabalham com serviço de aconselhamento cristão, e dentro desses diferentes formas que estão se aplicando hoje, que a gente encontra pelo mundo afora, muitas pessoas têm um entendimento diferente, né? E não significa que um está certo ou outro está errado. Apenas significa que a forma como a gente vê, a gente entende que existem níveis de profundidade. E não só a forma como a gente vê, mas a forma que a gente tem experimentado nas nossas vidas. Aquilo que a gente tem visto acontecer por intermédio da nosso posicionamento como conselheiros cristãos. Quando se ministra legalidades espirituais, níveis espirituais, são profundidades diferentes. Agora, não significa que um é melhor que o outro.
Todos são necessários, né? Na verdade, vale a pena falar um pouquinho disso, né? Vale a pena dizer que, na verdade, nós trabalhamos no âmbito muito mais espiritual. Por exemplo, eu gosto de dar exemplos para não ficar muito no abstrato, né? Exatamente. Talvez nós estamos lidando com uma pessoa que chega a nós, e se tu tá aqui na nossa rede social, tu vai ver no YouTube, no Instagram, no Facebook, onde a gente tem análise de situações. Então, sim, nós temos pessoas que vêm para nós porque elas têm ansiedade, porque elas estão lidando com transtornos, né, de pânico, porque elas estão com vícios, elas estão passando por essa fase, essa parte. Então, nós temos essa busca, essa procura. E o nosso approach, a forma como a gente age com as situações que são apresentadas para nós, ela é inteiramente espiritual, né? Então, a partir desse momento, a gente já observa quais as legalidades hereditárias, portas abertas, que é o que a gente chama, os falsos conceitos, tudo que está aqui, ó, na nossa mente, né? Tudo que está aqui, tudo que passa na nossa mente, na verdade, o que começa a acontecer? A gente, então, tem acordos, muitas vezes, com mentiras. E essas mentiras, para nós, o entendimento é que existe o pai da mentira, né? Ah, essa é a Sara ali, ó, gente. E quando essas mentiras, elas fazem acordo com o inimigo, se torna também uma legalidade espiritual. Quando o nosso coração se fere, não é simplesmente uma doença da alma. Quando o meu coração se fere, eu abro portas para que influências demoníacas também possam me atingir. E aí, então, depois que eu lidei com todas essas legalidades espirituais, aí eu consigo mandar esses demônios embora. Então, gente, se a gente for ver, eu tenho visto muito, e na verdade nós, né, Marcelo, não é nenhuma nem duas vezes, que a gente tem encaminhado muitas pessoas para a área da psicologia, onde a gente trabalha com as legalidades espirituais, mas nós entendemos essa pessoa, talvez existe uma necessidade profunda dela acompanhamento. Acompanhamento, né? Do que somente as ministrações. Agora eu quero fazer uma chamada de compreensão para nós cristãos. Se você é cristão, é por isso que tu está aqui, né? Nós não estamos falando para não cristãos. Essa compreensão de que o nosso espírito, ele lidera sobre a nossa alma, que também lidera sobre o nosso corpo, é a base do porquê que o aconselhamento cristão se faz necessário, que podia ser chamado aconselhamento bíblico. Na verdade, a Bíblia é a base, né? Nós não pegamos nada mais, nada menos do que a palavra de Deus para trabalhar as áreas de legalidade. Exatamente. E uma coisa que eu vejo, Marcelo, é uma falta de compreensão. Infelizmente, né, nós vemos a psicologia diferente no Brasil e aqui nos Estados Unidos, onde existem bastante limitações. Muitas restrições. Restrições. Então, daqui a pouco nós temos uma pessoa que quer ser um agente de restauração, né? Ele quer trabalhar com as legalidades espirituais, e aí ele pensa o seguinte: agora eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer psicologia. Ele termina a faculdade e, enquanto ele estiver na posição de psicólogo, olha o que diz aqui. Atuando a profissão como psicólogo, né? Exato. Se ele estiver atuando na profissão, eu achei que eu tinha escrito aqui, mas na verdade acho que eu mandei para ti no teu WhatsApp. Impede ele completamente de tocar na área da religião. Ou seja, tudo que eu acredito, se eu sei que Deus é que restaura, se eu sei que é o Espírito Santo que convence, se eu sei que tem legalidades espirituais, eu não tenho a permissão do Conselho de Ética da Psicologia de trabalhar isso na vida do meu cliente. Então, tu entende o conflito do crente que se formou em psicologia e ele pensa: agora eu vou abalar o reino das trevas. Vou conseguir até uma fonte extra para sustentar e para financiar o ministério. Exatamente. Mas não pode, né? Tem restrições.
Exato. E vale a pena compreender que muitas vezes esse estudo da psicologia tem auxiliado muitos pastores, Muitos líderes, pastores. Uhum, conselheiros a compreender essa esfera humana uhum, também. uhum. As Então, fragmentações do coração humano, como lidar com questões emocionais, como encontrar, então, cura a um nível emocional, o que é muito importante. E Jesus ele também se revela como sendo aquele que veio para curar o quebrantado de coração. Ou seja, aquele que teve o coração partido, fragmentado. E a grande verdade é que todos nós, em diferentes níveis, em diferentes situações, tivemos nosso coração marcado, fragmentado em determinadas áreas. E uhum, essas áreas, elas gritam por socorro, elas gritam que precisam de restauração. Muitas vezes a gente não está encontrando isso na igreja. A gente pode. Jesus ele promete ser aquele. Ele diz que ele está próximo do coração contrito. Ele está próximo do coração quebrantado. Ou seja, o desejo dele é poder vir, tocar e restaurar, a fim de que haja maturidade nesse coração, completude. e a verdade é que esse é o ministério de Jesus, né, amor? Uhum, Esse é o ministério dele. Ele veio para curar o quebrantado de coração, veio para libertar os cativos. Então, eu acho que a uhum. bandeira que a gente está levantando é para que todo cristão compreenda que não existe, conforme a nossa perspectiva, né? Não existe como trabalhar nenhuma área do ser humano sem lidar com as questões espirituais, primeiro. Existe, mas não existe a mesma profundidade, vamos dizer assim. O impacto não é o mesmo, né? Uhum, Porque muitas pessoas têm de falar de uma forma muito simples. Trabalhar com nível de alma promove uma ajuda. uhum, Agora, quem realmente promove a cura profunda é Jesus. Isso é uma forma muito simplificada, mas que não está errada. Porque o uhum. Senhor Jesus, Deus, Ele sabe como Ele nos formou. Ele conhece de verdade onde estão cada um dos registros, cada uma das marcas que precisam de restauração. E Ele sabe, a um nível espiritual, quais são as influências. Primeiro, legalidades que nós temos, né? Porque nós herdamos muito mais do que simplesmente as nossas características biológicas, a gente herda também todo um sistema legal, toda uma tendência, um padrão de comportamentos. Isso é real, isso acontece. Então, trabalhar com essa questão espiritual, nível de legalidades, trabalhar com as influências do inimigo sobre as nossas vidas, porque o inimigo, ele é oportunista, ele vai fazer uso de qualquer oportunidade que tiver às mãos dele para atormentar, aprisionar e limitar a Assim. experiência de um cristão a vivenciar aquilo que Deus prometeu. Jesus fala, né? O inimigo, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E muita gente se pergunta, aonde está vida em abundância na minha vida? Já que eu estava ouvindo, hoje de manhã, eu estava ouvindo um pastor aqui nos Estados Unidos, ele dizendo o seguinte, que estudos recentes relatam que o povo mais, de uma maneira mundial, o povo mais triste, o povo mais oprimido, o povo mais depressivo na face da Terra, estudos revelam que é o povo cristão. E essa é uma notícia muito triste. Muito Porque a triste. grande verdade é que, sabe, o aconselhamento cristão, ele pode servir de muita bênção, de muita ajuda, mas quando trabalhado de uma maneira muito imatura, ele vai fazer o que? Ele vai trabalhar num nível superficial, aonde ele vai simplesmente aconselhar uma pessoa o que ela deve fazer. Ou melhor, ela vai dizer, tu Eu tem te que fazer culpa. isso, tem que parar de... Exatamente, vai agregar, vai acumular culpa, acumular condenação. E eu não acredito que esse seja o coração de Jesus. Ele veio para tirar toda a culpa. Ele veio para que nós pudéssemos ter um encontro com ele. Claro que ele veio para nos guiar em todo caminho de verdade, de toda a justiça. Mas antes, ele veio para nos colocar numa posição dentro, junto com ele, assentados, uma posição de governo, uma posição que a gente possa realmente se sentir com a autoridade que vem do céu sobre as nossas vidas. E a fim de que a gente venha tomar conta daquilo que é nossa responsabilidade, em primeiro lugar a nossa vida, as nossas emoções. Como a gente vai gerenciar as nossas emoções. Como a gente vai começar a administrar os pensamentos que estão na nossa cabeça. Entender que esses pensamentos nem sempre são nossos. A gente gostaria de ter sempre os pensamentos de Deus, mas a grande verdade é que há muitas influências, muitos pensamentos que vêm à nossa cabeça, que vêm pela parte do próprio inimigo. Uma grande estratégia de Satanás é lançar
minar as nossas mentes com seus pensamentos, que geram o quê? Medo, limitações, opressões e toda sorte de maldade que a gente vê aí, né, Jaque? E, Marcelo, tu tocou numa área que é muito discutida, né? Essa área da culpa e da condenação. E se tratando, né, da diferença do trabalho de cada um, na verdade, o trabalho do conselheiro cristão, ele deveria refletir até muito mais, né, do que o trabalho de um profissional, a imagem de Cristo. Né? E, infelizmente, eu preciso ressaltar, e esse é o nosso objetivo aqui, mudar essa história. Mas, atualmente, nós temos a profissão que consegue ser mais empática, que consegue ter um olhar... Compaixão, misericórdia. Menos julgamento. Exatamente. Nós temos um olhar onde ele está preocupado na situação e não somente no sintoma, né? Indo realmente descobrir. E aí nós temos o aconselhamento cristão, que normalmente pende, não estou dizendo que é todo mundo, mas o que nós temos visto, pende... Jaque, só fazer uma ressalta aqui, é uma tendência humana, tá? Não é que uma pessoa ela faz uma coisa errada e outra pessoa está fazendo a coisa certa. A tendência de todo ser humano é trabalhar no nível superficial. Quando alguém se machuca, vai dizer o quê? Olha, não corre tanto, cuida para onde tu anda, tu tá te machucando. A nossa tendência é dar um conselho, mas esse conselho é superficial, ele não resolve a situação, ele não trata com o problema. E aqui eu dei um exemplo bobo, mas muito bom. De maneira geral as coisas funcionam assim. Se eu vejo que uma pessoa está se machucando, se eu vejo que uma pessoa está, de certa forma, lesando outros, a nossa tendência humana é chegar e dizer, olha, o que você está fazendo está errado, para com isso. Né? E por mais que sejam conselhos bons, quando eles são manifestados num contexto que não é o apropriado, de novo, não vai trazer cura, não vai trazer restauração, porque não está enxergando a pessoa aqui na frente como Deus a enxerga, completa nele. E essa é a grande diferença, Jaque. O Ministério de Aconselhamento Cristão, ele não vai ter nunca sucesso enquanto a gente não fizer o uso dos dons que Deus já colocou à nossa disposição. E quando eu falo fazer uso dos dons que Deus colocou à nossa disposição, eu não estou falando de ofício. Mas sabe que o conselheiro cristão ele precisa usar o dom da profecia. Ele precisa ativar o dom profético. O que quer dizer o dom profético? É ver as circunstâncias, as pessoas, tudo à nossa volta pela perspectiva de Deus, ao ponto de poder anunciar céu na terra. Deus está dizendo que tu és completo. Deus está dizendo que tu já és restaurado. Jovens, escrevo-vos, pois já sois fortes, já venceste o maligno. Essa é a perspectiva de Deus. Essa é a perspectiva de um cristão, de um conselheiro cristão, já que flui de um coração que está fundamentado no caráter, na natureza e na palavra e nas promessas de Deus. De outra forma, a gente vai... Desculpa, vai. Uma das coisas que eu fico encantada, nós recebemos um treinamento, né, Marcelo, com pessoas de uma idade um pouco já avançada. Então, são pessoas que já tiveram experiência o suficiente para uma maturidade que às vezes falta quando a gente é mais novo. E uma das coisas que eu mais admiro nessa nossa rede de restauração aqui nos Estados Unidos é que a gente acaba contendo os mesmos princípios éticos que os profissionais possuem. Exato. E que, às vezes, na igreja local, nos ministérios, a gente não consegue encontrar isso. E é muito normal, porque o povo precisa, é uma necessidade, quem está disposto, né? Isso, tem tantas coisas. Mas o nosso objetivo é poder capacitar essas pessoas, para que elas não apenas utilizem os seus dons, mas que elas saibam exatamente aonde ir para lidar com essas raízes espirituais. Então, eu acho tão raso, sabe, Marcelo, quando a gente descreve o aconselhamento cristão, como a gente consegue aconselhar alguém com bons conselhos. E, na verdade, o que nós precisamos é restauração espiritual.
O nosso Exato. espírito está opresso. O nosso espírito está numa batalha diária que a maioria dos cristãos não se dá conta. Uhum. Os não convertidos estão nessa batalha e talvez nem notem. Agora, falando para os cristãos, estão numa batalha e não se dão conta. Estão sendo opressos na mente, no corpo físico, nas emoções, um tormento, à noite. Entende? É aquilo que tu disse, uma triste realidade de que o povo mais triste da terra acaba sendo cristão. E eu acho que é porque a gente não encontra essa restauração que a gente está buscando. Porque quando a gente chega para Jesus, todos nós que nos convertemos, a gente se encontra com um amor que acaba com a gente. A gente fica apavorado daquele amor, que eu estando nesse estado... A melhor notícia. Alguém me ama dessa forma. É. Alguém que não quer me mudar, alguém que não está nem pensando em amanhã, alguém que está pensando no hoje em mim. Assim como eu sou. Então a gente se encontra com esse... Meu Deus, meu pai nunca me amou assim, minha mãe nunca me amou assim, as pessoas nunca me aceitaram assim, elas nunca me viram como algo de valor. E agora eu me encontro com um Deus que diz para mim que eu sou filho. E que eu tenho valor. Exato. Aí nós vamos para a segunda onda, depois de conhecer a Jesus. Nossa, agora é o trabalho do Espírito Santo começar a me convencer das coisas que eu preciso mudar. Né? Por quê? Porque agora eu escuto ele. Né? Agora eu começo a ver as pessoas, eu começo a receber a palavra dele, o louvor me toca, e eu começo devagar, algumas pessoas com mais rapidez, outras com menos, eu começo a ser transformado. Mas, de novo, eu estou sendo convencido pelo Espírito Santo e não condenado pelo meu irmão ou pela pressionado. acusação do pecado. Né? E aí, então, tu entende, Marcelo? Então nós chegamos nessa expectativa da conversão e o nosso próximo passo é nos bater numa parede onde eu não sirvo, eu tenho muita coisa para mudar, Deus não usa pessoas assim, eu tenho muito problema mesmo, e aí eu não encontro restauração. Então parece que me venderam um pacote, tipo assim, ó, me mostraram as fotos daquele hotel e daquela praia maravilhosa. E aí quando eu chego, a verdade não é essa. É lá no Quifinho, num troço que é um riozinho com uma água suja. Talvez para alguém foi, mas para mim não foi. Certo? Exato. Então existe essa frustração. E eu acho que essa é uma responsabilidade nossa como conselheiros, porque a pessoa, nós chegamos naquele nosso estado e a gente precisa compreender quem nós somos, a nossa autoridade em Deus, né? E começar a limpar essa casa aos poucos. Ela não vai ser limpa de uma vez. Ela não vai ficar cheirosinha na mesma hora, né? Ainda vai dar muito cheiro ruim, ainda vai ter muito esgoto para limpar ou o que for. E nós, nesse papel, esse olhar como Jesus, esse é o papel onde, biblicamente, eu vou conseguir falar, sabe o quê? Sabe o quê? Por que tu tá te sentindo dessa forma? É porque tem legalidades espirituais. Tu tá concordando com a mentira de que tu é menos. Tu tá concordando com a mentira, o teu coração tá abatido. Tu não consegue, entende? Então tem tantas questões que às vezes a gente diz, lidar com as questões espirituais é mandar demônio embora. Exato. Eu não sei se tu falou um pouquinho antes, já que eu perdi um pouquinho do início aqui, mas a forma como a gente tem trabalhado lidando com as legalidades antes da libertação em si, né? Chegou a tocar nisso? Acho que eu peguei um pouquinho do que tu falou. Pode falar. Mas o que a gente vê é o seguinte, que, em primeiro lugar, não é uma regra, né? Porque a gente vê na Bíblia, quando Jesus chegava, demônios saíam, eram expulsos, então o ministério de Jesus ele veio para destruir as obras de Satanás, né? Então isso é muito evidente, e esse ministério de Jesus, ele é estendido a nós, né? E aqueles que vão falar em novas línguas, vão expulsar demônios em meu nome, então isso está estendido para nós. Ele coloca essa missão
sobre as nossas vidas, sobre a nossa responsabilidade de manifestar a autoridade dele aqui na Terra. Então, o que eu quero dizer, Jaque, é que muitas vezes a gente não se dá conta que existem estratégias que podem facilitar esse processo. Então, a forma como a gente tem encontrado, que tem sido servido muito bem, é trabalhar com as legalidades, trabalhar com áreas do coração onde precisam do toque do Senhor, trabalhar então com o renovar da mente, porque todo pensamento ele é um fruto de uma experiência, de algo, algum evento na nossa vida que nos marcou, que causou que a gente formasse opiniões, formasse conceitos e crenças que muitas vezes têm limitado a nossa experiência. E como já foi falado antes, também trabalhar com esses legados espirituais, para poder receber as promessas de Deus, né? Entender que por fé nós fazemos parte de uma nova família com uma nova herança. Então tudo isso é muito importante. Agora, quando a gente trabalha com essas legalidades antes, o processo de libertação das opressões demoníacas não precisa ser algo aquela coisa assim de cadeiras voando, manifestação excessiva. Por mais que pode vir a acontecer, não precisa ser assim. Porque as legalidades elas foram trabalhadas, elas foram tratadas. E o que eu quero chegar ao ponto é, à medida que a gente vai trabalhando com cada uma dessas áreas, com o indivíduo na nossa frente, nesse processo de restauração, essa pessoa vai crescendo no entendimento de quem ela é em Deus, de o quanto Deus se importa com ela, de quanto Deus tem preparado projetos, um destino incrível para ela, e o quanto o Senhor anseia poder usar aquela vida para poder ser um instrumento de restauração para outros também. E aqui eu não estou falando de uma pessoa que é chamada no ministério de ser um aconselhador cristão. Estou falando de uma pessoa que ela foi curada o suficiente para poder transbordar essa cura nas pessoas que vivem próximo a ela. O marido, a esposa, os filhos, tudo acaba sendo impactado quando uma pessoa recebe restauração, cura e libertação na sua vida. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente trabalha com essas áreas, a pessoa cresce no entendimento de quem ela é no Senhor e de o quanto o Senhor está por ela. E a oração dela passa de ser, Deus, se tu estiver em cima, me ajuda, por favor. Senhor, será que tu não está vendo quão fragilizado eu estou, quanto necessitado eu estou? E passa a ser, Senhor, eu estou aqui contigo. Eu já estou posicionado em regiões celestiais. Muda completamente a perspectiva, Jaque. Então essa pessoa, ao passar por esse processo de lidar com as legalidades, ela é empoderada. Ela simplesmente ela tem um conhecimento e ela age a partir da experiência, que ela já se encontra nesse lugar. E tudo é muito diferente, tudo é muito mais significativo e muito mais profundo. E é somente assim, Jaque, que pode realmente acontecer um processo de cura, restauração e libertação. Eu não vou dizer assim, bom, eficiente, bem-sucedido, vou dizer permanente na vida de uma pessoa. Uau, E aí vale a pena lembrar também, né, Marcelo, que é por isso que o papel de um conselheiro cristão se difere tanto, mas tanto, do papel do psicólogo. E às vezes, porque a gente não tem essa compreensão, esse entendimento, a gente acredita que, bom, né, ou talvez são parecidos, ou talvez um deixa uma coisa de lado, o outro toma, mas são completamente diferentes. E eles podem sim ser agregados, eles podem sim trabalhar juntos, não existe problema nisso de alguém, né, de haver um encaminhamento para um profissional da área. A gente faz uso, a gente referencia muitas pessoas para um atendimento especializado, sabe? Um atendimento com um psicólogo, uma pessoa que vai poder dar continuidade num tratamento que a gente fez, numa administração. E isso é muito importante, a gente poder contar com ferramentas, né, que vão poder auxiliar uma pessoa a encontrar e poder experimentar uma cura significativa na vida dela, né? Então acho que vale a pena a gente enfatizar isso, né, Jaque? Que a gente não é contra. Não, a gente é muito agradecidos por todos esses braços que auxiliam na restauração dos filhos de Deus. Verdade. Então eu acho que para concluir, Marcelo, vale apenas nós resumir um pouquinho, né? Que o papel do psicólogo, ele está, querendo ou não, debaixo de todo o conselho de ética, que permite ou não o que ele pode ou não fazer. O papel do conselheiro cristão é atuar pela Bíblia, trabalhar no espírito,
lidar com questões espirituais, né? Que muitas vezes a gente nem se dá conta. Então, ser um conselheiro cristão, como o Marcelo fala, com a boca cheia, que eu adoro, não é dar bom conselho, né? É nós sermos Pode ser, pode vir a equipados. ser. Quando liderado pelo Espírito Santo, por que não? É Mas, sermos, ok, Jaque, desculpa. Vamos lá, é vamos lá. sermos Não é equipados. somente isso. É. Muito bom. Adorei o resumo, amor. Então tá. Então tá, povo. Acho que seria isso. Mais alguma coisa, amor? Não sei, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de colocar? Vamos ver se o pessoal está comentando alguma coisa. Eu acho que ficou bastante claro, Jaque, porque a gente tem tantas ferramentas à nossa disposição para trabalhar e fazer um trabalho que realmente impacta de verdade uma vida, que promove restauração profunda, verdadeira, porque esse é o coração de Deus. Esse sempre foi o coração de Deus. Isso faz parte do ministério de Jesus, quando ele veio e anunciou publicamente: o Espírito do Senhor está sobre mim, enviou-me a pregar as boas novas aos pobres, a curar o quebrantado de coração, a pregar a liberdade aos cativos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ali, o próprio Senhor Jesus, ele coloca o seu coração, ele diz, em outras palavras, eu estou aqui para fazer isso. Esse aqui é o meu job description. Isso aqui é o motivo essencial de eu vir para cá. É por isso que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele tem me ungido. Eu fui capacitado, eu fui enviado para fazer isso. Então, eu acho que a gente tem tantas ferramentas, tantos... Oi? Ele é especialista nisso. Especialista, ele é cirurgião com mão firme. Ele é capaz de ir em profundidades, né? E a palavra diz em Efésios 4:18, né? Que a palavra de Deus ela é mais afiada, é mais eficaz. Ela é tão afiada que ela corta juntas e medulas. Então ela vai profundamente. Jesus ele é o especialista, ele é o cirurgião, né? Então a gente tem essas ferramentas à nossa disposição. Agora, por que não poder se aperfeiçoar? Por que não buscar acompanhamento? Por que não crescer, entende? Nesse conhecimento? Por que não investir em treinamento, especialização? Sabe, muitas vezes a gente vê cristãos, sabe, buscando recursos, o que é ótimo, ao nível secular. Muito bom. Agora, quando a gente tem todos esses recursos à nossa disposição, dentro do corpo de Cristo, é maravilhoso, Jaque. É maravilhoso poder contar com Deus que é perfeito, que é presente, e mais do que isso, que anseia poder ser participante junto conosco nesse processo, ou melhor, ele nos convida a sermos participantes da vitória dele, cada vez que a gente aplica a cruz de Cristo. Verdade. Uau! Esse é o nosso papel, né? E esse é apenas um pouquinho daquilo que eu queria conversar hoje sobre a importância e o lugar de cada um naquilo que se propôs, né? O papel do psicólogo, mas também o papel do conselheiro cristão. E a gente tem levantado essa bandeira, essa bandeira, onde sim, né? A alma é importante, mas é o espírito que lidera sobre a alma, que lidera sobre o corpo. E foi só a partir daí, né, Marcelo, que a gente realmente encontrou liberdade para explodir no reino de Deus e ser aquilo que Deus sempre chamou a ser. Exatamente. Não foi quando a gente se preocupou com o corpo, somente. Não foi quando a gente olhou só para a alma. Foi para quando a gente tratou com legalidades espirituais. E aí... Jaque, continua sendo. E continua sendo, exatamente. Bom, povo, um beijo grande para vocês e a gente se vê semana que vem com mais lives. Tchau, Nos tchau. vemos. Deus abençoe. Tchau.